Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma reunião, um bate-papo com a gente. Vai se acomodando aí. Vamos entrando. Vou pedir para você compartilhar aí com uns dois ou três amigos aí seus, para que mais pessoas possam estar ouvindo, né? Aquilo que a gente tem para compartilhar. Eu tenho certeza, convicção de que aquilo que nós vamos falar aqui é algo de Deus, é algo para edificação das vidas, é algo para crescimento de vidas. Então compartilhe aí com pessoas que você gosta, alguns amigos, alguém da família, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso, né, mais pessoas poderão ser edificadas pela palavra do Senhor. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida diante do Senhor, a sua família, a sua casa. Esse tempo diante de Deus, que Deus possa estar nos guardando, nos abençoando nesse período que vamos estar passando aqui. Amém? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos nos colocar à Tua disposição nesse momento, nesse tempo, e pedir que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração, cada lar, cada casa, cada família, cada vida, que o Senhor possa estar trazendo o entendimento de tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui, esse bate-papo, essa conversa. Senhor, que o Senhor esteja instruindo, edificando cada vida. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que aquele que precisa de libertação, que ele seja liberto hoje. Que aquele que precisa de cura, que a cura do Senhor possa chegar hoje, ser ministrada hoje, Deus, ó Pai, em cada vida. Abençoa as famílias, relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais, relacionamentos conjugais, casamentos. Traz a Tua paz, traz o Teu entendimento. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão precioso que nós temos de falar sobre assuntos condizentes à Tua palavra. Visita cada vida, cada coração, coloca anjos aqui para nos guardar, guarda cada casa, e nós nos colocamos à Tua inteira e total disposição e dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos falando sobre personalidade, né, sobre temperamento. É um assunto interessante, ao mesmo tempo um assunto complexo, porque nós estamos falando de seres humanos. E quando nós falamos do ser humano, o ser humano ele não é apenas complexo, mas ele é dinâmico, né? Ele tem várias mudanças, várias nuances, né? Existe uma coisa que nós sempre falamos, uma dificuldade que às vezes nós temos de identificar a idade das pessoas, né? Isso também está ligado à personalidade, identidade. Às vezes pessoas tratam, principalmente dentro de casa, pais tratam o filho que já tem 20 anos como se ele tivesse 9, 10, 11 anos de idade. Alguns têm dificuldade de identificar a idade, de tratar pessoas segundo a sua idade. Alguns tratam outros mais novos, de 11, 12, 13, 14 anos, como se já fosse um adulto, né? E assim por diante. A personalidade, ela está relacionada a isso daí também. E nós estamos falando aqui sobre uma área da personalidade. Ela é muito ampla, mas nós estamos falando alguns dias sobre o padrão familiar, de como os pais influenciam na personalidade dos filhos, em como outros tipos de autoridades influenciam na formação da personalidade das pessoas, né, das crianças principalmente, porque essa formação ela começa ali na fase fálica e vai até uma determinada idade, mas a personalidade ela é dinâmica, ela muda, tá? Não só apenas na fase fálica, mas tem pessoas que
mudam depois já de 40, 50 anos de idade, mudam ali o seu temperamento, enfim. Como ter uma personalidade firme, convicta, sem oscilações, com um temperamento equilibrado. Fundamentando, estruturando a sua vida na palavra de Deus. Tendo Jesus como seu modelo. Jesus era um expert em personalidade, em identidade, em temperamento. Jesus tinha o domínio do temperamento. Jesus sabia da identidade dele. Jesus sabia da sua personalidade, quem ele era. Uma pessoa firme, uma pessoa convicta, que sabia o que queria. Temos muito que aprender com o nosso mestre Jesus. Sabia lidar com as pessoas diferentes. Isso também depende do temperamento, depende da personalidade. Tem pessoas que não sabem lidar com o diferente. Tem pessoas que têm dificuldade de viver com outras pessoas que pensam diferente dela, que sabem mais do que ela, que sabem menos do que ela, que tem uma religião diferente da dela, que torce para um time diferente do dela. Então tem pessoas muito oscilantes, pessoas, diversos tipos de personalidades aí, mas o modelo que a gente tem é Jesus. Ele sabia lidar com o diferente, ele sabia lidar com aquele que era o santarrão, que queria mostrar que sabia tudo, um fariseu, né? Os doutores da lei, mas ele sabia também lidar com a prostituta, sabia demonstrar amor, ele sabia lidar com o ladrão, ele sabia lidar com o traidor, ele sabia lidar com o negador, ele sabia lidar com o incrédulo. Jesus tinha toda uma habilidade ali, uma maleabilidade de saber lidar com as pessoas. E por isso que nós temos muito que aprender com ele. Mas infelizmente algumas pessoas ainda não entenderam isso e passam por algumas dificuldades no que diz respeito à sua personalidade, ao seu temperamento. E às vezes muitas pessoas não têm as respostas do porquê ela é daquele jeito, do porquê o filho é daquele jeito, do porquê o esposo é daquele jeito, do porquê a esposa é daquele jeito, o amigo é daquele jeito. E às vezes a solução que muitas pessoas veem é se afastar, inclusive no casamento. E esse é o motivo de muitos divórcios, né? Uma das palavras técnicas que são usadas quando quando vai ser feito um divórcio é incompatibilidade de gênero. Olha que coisa! A pessoa não sabe lidar com o temperamento, com a personalidade, com a identidade da outra pessoa. Então, o melhor é se afastar, é divorciar, é fugir, é não ter relacionamento. Mas, em algumas situações não tem como você fugir, você vai ter que ter relacionamento. Como lidar? E como identificar qual que é o problema da pessoa, né? E é disso que nós estamos fazendo. Tentando desvendar aqui, tentando trazer um diagnóstico do porquê que determinadas pessoas são daquele jeito. E aí você vai saber lidar melhor com o problema. Às vezes o problema é com você. Eu estou colocando o problema aqui entre aspas, tá? Talvez o temperamento um pouco mais extrapolado ou muito passivo, colérico, melancólico, sanguíneo, enfim. Uns têm a personalidade mais firme, outros são mais introspectivos e assim por diante. Como lidar com esse tipo de situação, né? Precisamos achar a raiz. E a raiz, veja só, como nós falamos na semana passada, ações e reações. Algumas ações que os modelos de autoridade têm com relação às nossas vidas quando criança podem desencadear em nós algumas reações ali no imediato, enquanto criança, mas algumas reações elas virão um pouco mais lá na frente, na fase da adolescência, na fase da juventude. Eu havia falado, entrei nesse assunto, havia falado apenas sobre ira, e hoje eu quero entrar no segundo tópico aqui. Eu vou dar só uma pincelada porque é muita coisa, mas só para você entender
Esse segundo tópico é negar o problema e fantasiar a vida. Veja só, algumas pessoas passando por alguns problemas com autoridade, a maior autoridade, ou melhor, a primeira autoridade que o ser humano tem é dentro de casa com os pais. E às vezes esse pai é ausente, ele não teve, a criança foi privada do relacionamento com o pai. E aí ela começa a desenvolver no coração dela um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição começa a desencadear outros tipos de comportamento. Cada pessoa reage de uma forma, mas vamos falar especificamente daquelas pessoas que reagem negando o problema e fantasiando a vida. A pessoa, ela nega a realidade que está acontecendo. Não, meu pai não abandonou não, meu pai vai voltar. E ela começa a viver uma fantasia e começa a colocar na cabeça dela ali, enquanto criança, na fase de junior, que uma hora o pai vai voltar, que uma hora ela vai ter um relacionamento com o pai. E ela começa a fantasiar algumas coisas, negando que ela não foi rejeitada, negando que o pai... Perdão, que o pai não abandonou o lar, né? Finge que está tudo muito bem, mas com o tempo a vida dela vira uma verdadeira fantasia. Isso quando na fase da adolescência, na fase da juventude, o que vai acontecer? Quando os problemas começarem a surgir, qual que vai ser a atitude dessa pessoa? Negar que existe o problema. Fugir do problema, fantasiar o problema. E aí a gente começa a perceber e identificar em pessoas que estão ao nosso redor do porquê que algumas pessoas são tão passivas em enfrentar problemas, demoram tanto, protelam tanto, procrastinam tanto para enfrentar o tipo de problema. Talvez lá na infância ela tenha negado que o problema do abandono e da rejeição da autoridade que tinha na vida dela, que é o pai ou a mãe, ela negou que aquilo estava acontecendo. E agora vem um problema na fase adulta e ela nega aquele problema também, porque ficou gravado no subconsciente dela e agora ela nega aquele problema, ela fantasia aquilo ali como se não houvesse aquilo ali. E o pior, ela passa a acreditar nas fantasias dela. A pessoa ela vai adquirindo o hábito de fantasiar a vida em relação aos outros problemas que vão surgindo. Percebe como que a personalidade dessa pessoa ela já foi afetada pela rejeição, pelo abandono lá atrás, e o que desencadeou essa rejeição? Aquilo que a gente tinha falado na semana passada. Esse comportamento de negar o problema e de fantasiar a vida pode desenvolver lá na frente, na fase adulta, desordens na sua personalidade. A pessoa não sabe quem é, a pessoa não tem convicção da sua personalidade, da sua identidade. Personalidade, conjunto de valores ali que formam o indivíduo. E ela começa a negar. Alguns chegam a criar um mundo imaginário. Melhor, né? Cria um mundo melhor. E tem períodos da memória que não consegue lembrar. Ela tem a tendência de apagar aquele período ruim que marcou negativamente a vida dela, que foi o período em que o pai abandonou, ou em que ela ficou sabendo que o pai abandonou, porque algumas pessoas elas não sabem o que está acontecendo quando ela começa a crescer ali, a criança começa a crescer, que ela começa a entrar na área da comparação e ela olha para um amiguinho e vê o amiguinho que tem o pai e a mãe e ela só tem a mãe, ou só o pai. Então ela entra numa comparação e começa aquela fase de perguntas. Por que ela tem o pai e a mãe e eu não tenho? Por que eu só tenho a mãe? Ou por que eu só tenho o pai? E aí ela começa
esse período que ela começa a ter essas informações de, você não tem porque o seu pai nos deixou, porque a sua mãe nos deixou, nos abandonou, ou quando eu engravidei ele me deixou, me abandonou e eu fiquei sozinha e tal. Isso marca negativamente a vida daquela criança e ela começa a fantasiar um tipo de vida que não é aquele, é uma fuga. Ela tenta fugir do problema. Nega o problema, fantasia a vida, e isso pode desencadear muitas desordens na personalidade daquela pessoa lá na fase adulta. Problemas comuns que acontecem nesse tipo de reação que essas pessoas têm. Naturalmente você vai conseguir identificar as maneiras que essa pessoa ela vai começar a desenvolver para fugir daquela dor. A dor do abandono, a dor da rejeição. E essa dor ela é intrínseca. Às vezes fica no subconsciente ali da pessoa, ela nem percebe, mas ela tem aquilo ali. E quando alguém toca no assunto, é como que se desencadeasse, como que se um gatilho acionasse alguma coisa dentro do coração dela e aquela dor vem. E qual que é a maneira que ela descobre para fugir dessas dores? Drogas, problemas na área sexual. Alguns começam a desenvolver de uma forma muito precoce a masturbação, contatos sexuais de uma forma muito cedo na vida. Seitas heréticas, elas começam a fugir para algumas áreas para tentar amenizar aquela dor. Principalmente em se tratando do pai que traz proteção e segurança. Essa pessoa, agora esse pai está ausente, ele abandonou, essa pessoa não tem a proteção, não tem a segurança, não tem a direção, então ela vai buscar isso em outras coisas, seitas heréticas, drogas, problemas na área sexual, masturbação, fornicação, prostituição, enfim, uma série de comportamentos ali que ela está fazendo aquilo, bebidas, ela está fazendo aquilo ali para tentar amenizar a sua dor. Só que ela não sabe que ela está apenas aumentando a ferida, está trazendo mais gravidade para aquela ferida, porque agora ela não tem só o abandono, agora ela tem que lidar com o vício. Ela não tem só o abandono e a rejeição. Agora ela tem que lidar com outras situações complicadas que aprisionam o emocional da pessoa. Vão para seitas heréticas, heresias, enfim, uma série de situações que prendem o emocional da pessoa, prendem o emocional, os sentimentos da pessoa e chega num momento que ela não consegue sair dali, a não ser que alguém chegue ali para ajudá-la, estenda as mãos e tire ela daquela situação. Isso é quando a pessoa não vai para a área do crime. Começa a praticar crimes. Porque até então ela era carente. Ela era rejeitada. Ninguém a via na mente dela. Não adianta chegar para ela e falar, mas a sua mãe cuidou de você todo esse tempo, te deu toda a atenção. Não adianta. Faltou alguém ali, que foi a presença do pai. Ou vice-versa, a mãe abandonou, tá o pai ali, mas não adianta falar para ela. Ela vai querer suprir esse vazio em algumas outras situações. Vão buscar no vício, nas drogas, no som alto, na academia, no videogame, na tatuagem, no piercing, enfim, uma série de coisas. Pastor, mas não pode ir na academia? Não pode videogame? Tudo, a Bíblia fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está indo na academia por um hobby saudável ou está indo na academia pela fuga? Para ficar forte e chamar atenção, para suprir a carência que o pai ou a mãe deixou? Está indo para os games, para os jogos, porque é um hobby, um passatempo? Ou porque está fugindo? Eu lembro de um rapaz que ele ficou meio bravo quando tocaram nesse assunto com ele, mas aí ele
parou para pensar e na volta para conversar com um pastor, um determinado pastor que estava aconselhando ele, falou: pastor, foi muito bom o senhor falar comigo. Eu não tinha percebido, mas eu já estava ficando entre 8 e 10 horas jogando todos os dias. Perdia noite de sono. Pera lá, alguma coisa está estranha no comportamento desse jovem. Fugindo do problema. E nada melhor do que um jogo, um game, dependendo dos jogos, para fantasiar a vida. Para incorporar aquele avatar ali e viver uma vida que não é a dele. Consegue entender? Negar o problema e fantasiar a vida. Muitas pessoas estão entrando nessa área. O resultado é coisas catastróficas, né? Alguns entram até em uma neurose, né? Aqui a solução do problema não passa de um sonho. Está fugindo. Está negando o problema, está fantasiando. Outro ponto importante é a tentativa de reunião. Como que funciona essa tentativa de reunião? As pessoas, ao serem rejeitadas, abandonadas, as ações de quem tem autoridade sobre essa pessoa, de alguma forma maculou a personalidade dela, então ela começa a criar o hábito de não desfrutar normalmente dos relacionamentos presentes, mas viver em função do que ela poderia ter. Às vezes o relacionamento em casa é até bom, mas ela começa a pensar na cabeça dela, a montar na cabeça dela um relacionamento que ela poderia ter. Ela começa a se apegar nisso daí. Poderia ser assim, e ela não desfruta daquilo que ela está vivendo no momento. E às vezes é um relacionamento bom com a família. Mas por conta dela criar esse hábito na mente dela de que poderia ser melhor. E aqui nós não estamos falando de você lutar para ter uma vida melhor, de você lutar para conquistar coisas melhores. Não, ela cria essa fantasia na mente dela de que poderia ser melhor, de que poderia ser assim, e o relacionamento já está bom ali, mas ela não consegue desfrutar. Por quê? Porque a carência é tão grande, ela está num grito de socorro tão grande, pedindo socorro, que ela começa a imaginar coisas que às vezes são situações inalcançáveis. Utopia. Como cresceram e continuaram a lutar na tentativa de reunião, de montar um relacionamento, suas personalidades podem ser distorcidas pela possessividade. Ela começa a imaginar coisas tão absurdas, relacionamentos tão absurdos, né? Poderia ser assim, poderia ser isso, olha, meu pai poderia fazer isso e tal, enfim, uma série de coisas que quando ela entra em um relacionamento, ela começa a cobrar tanto da pessoa que ela passa a ter um sentimento de possessividade. Isso é ruim, por quê? Porque ninguém consegue viver assim, asfixiado. E o que vai acontecer com ela? Ela vai perder aquele relacionamento, porque a outra pessoa não vai suportar. Outro ponto é a culpa. Sentimento de culpa. A criança, muitas vezes, veja só, a criança, ela não entende a necessidade da presença do pai. E quando esse pai, às vezes ela está numa fase tão tenra ainda, que parece que é imperceptível. Parece que a ausência do pai não faz... A ausência não faz... O pai não faz muita falta ali. Mas veja só, quando ela começa a descobrir essa ausência, algumas pessoas, tá? Cada uma tem um tipo de relacionamento. Algumas começam a se sentir culpadas porque o pai foi embora.
Meu pai foi embora por culpa minha. Porque eu já vi ele conversando com a minha mãe. Olha, é difícil educar. Olha, é difícil sustentar essa casa. Olha, é difícil aguentar esse menino, essa menina. Olha, é difícil aguentar vocês aqui. Olha, eu não aguento mais, eu estou trabalhando feito um louco. Mas quando eu chego em casa é cobrança, cobrança e tal. E essa criança, ela foi absorvendo isso daí. E ela começa a se sentir culpada. A culpa do pai ter abandonado o lar é dela. E isso é muito complicado, é muito complexo, porque ela tinha o pai como uma pessoa perfeita. E aí ela transfere toda a imperfeição para ela. Meu pai era tão perfeito, olha, ele fazia de tudo aqui. Mas por culpa minha ele foi embora. Então, se ele que era bom foi embora por culpa minha, então o imperfeito sou eu. A culpa é minha. E esse sentimento de culpa é muito complicado, porque o sentimento de culpa, ele interiorizado, sem a pessoa colocar para fora, ela sente mais calada. Ela se sente culpada, mas calada, ela não coloca para fora. Isso lá na frente pode desencadear nela depressão. E tem aquele outro que exterioriza esse sentimento de culpa. A culpa foi minha. E quando ela exterioriza, ela cai na delinquência. Ela começa a ter comportamentos de rebeldia, mas esse comportamento de rebeldia, que parece ser um paradoxo, não é. O objetivo é ela se punir pela culpa que é dela. Olha só como que a personalidade daquela criança vai sendo maculada por conta de ações daquele modelo de autoridade que tem dentro de casa. Esse peso de culpa é o principal responsável pelas mais sérias formas de depressão interiorizada. Agora veja só, a culpa pode ser aumentada pelo seu mau comportamento. Esse sentimento de culpa pode aumentar esse sentimento pelo mau comportamento daquela criança e a falta de sabedoria da mãe em lidar com aquela situação, em dar um suporte moral, um suporte psicológico, um suporte emocional. Ela já não tem a disciplina do pai e agora a mãe não sabe lidar com aquela situação. Esse sentimento de culpa só vai aumentando. A criança carregada de culpa, ela pode começar a disciplinar a si mesma. Talvez você já tenha visto alguns adolescentes se cortando os pulsos e se machucando. Uma coisa assim, muito dolorida. Às vezes, o sentimento de culpa dela está tão acentuado que ela precisa se punir. Eu lembro de uma jovem que, por conta do alcoolismo do pai, e acabaram divorciando o pai e a mãe, e ela se sentia culpada. E por várias vezes ela tentou, primeiro ela começava a se machucar ali, depois ela tentou cortar os pulsos. Por conta desse sentimento de culpa, que na cabecinha dela, na mentalidade dela, a culpa do divórcio foi dela. Eu sou a culpada do meu pai largar da minha mãe. Olha só, é lógico que ali deve ter acontecido alguma coisa, alguma palavra que foi lançada, que desencadeou isso daí. Às vezes a mãe falou alguma coisa ali numa discussão com o pai, alguma palavra saiu, a criança ouviu, ela guardou isso daí, a culpa é minha. Olha, eles estão brigando por minha causa. E lá na fase adulta, se Jesus não entrar no assunto, essa pessoa, se essa culpa continuar interiorizada, ela vai cair numa depressão, vai cair numa síndrome do pânico, ela vai sofrer. E se exteriorizar, ela vai cair na delinquência. É começar a praticar atos delinquentes, atos de rebeldia. Alguns vão até para a área criminal. Então, a gente está vendo aqui alguns pontos. Veja só, eu vou repetir alguns pontos que são reações
que foram desencadeadas por ações do modelo de autoridade que está dentro do lar. A ação do modelo de autoridade dos pais e a reação dos filhos. Enquanto o infantil tem uma reação, na fase adulta vai ter um outro tipo de reação. Se não entrar uma cura, se não entrar um tratamento, um cuidado ali, isso vai se acentuando. Né? Nós estamos falando aqui da culpa, na reação infantil, o sentimento de culpa, mas lá, quando ela crescer, ela vai ter depressão, ela vai partir para a delinquência. Né? O primeiro ponto que nós falamos, a ira, ali a criança fica irada ali por conta dessa ação do modelo de autoridade, mas lá na frente ela pode transformar essa ira em atos criminosos. Né? Falei sobre negar o problema e fantasiar a vida, que desencadeia lá na fase adulta desordens da personalidade. Né? A tentativa de reunião ali na reação infantil, na fase adulta, vai desencadear uma possessividade e assim por diante. Medo, na fase infantil, a criança começa a ter medo. Por quê? Porque o pai traz segurança, traz proteção, o pai saiu. Ela começa a ter medo. Será que vai ter comida amanhã? Meu pai não está mais em casa. E se entrar um ladrão aqui? Meu pai não está mais em casa. A cabeça da criança é fértil. Pensa muitas coisas. Esse medo lá na frente, ele pode desencadear algumas neuroses. Né? O medo é algo que realmente paralisa a vida de uma pessoa. O medo paralisa. Pessoas não conquistam empregos pelo medo. Não passam em concurso por medo. Não passam em vestibular por medo. Pessoas não têm bom casamento por medo. O medo paralisa. E quando esse medo ele surge na tenra idade, na fase infantil, isso pode ficar gravado ali na memória emocional da criança. Quando ela for adulta, aquilo ali pode girar uma chave, pode acionar um gatilho ali que trava aquela pessoa. Talvez você não conheça, mas eu conheço muitas pessoas que estão travadas na vida, que não conseguem sair do lugar. Tinha tudo para conquistar, para conseguir coisas grandes, mas estão ali travadas, paradas, bloqueadas na vida. Medo. Foi abandonado uma vez, às vezes até medo de relacionamento. Por quê? Porque já foi abandonado uma vez pelos pais, e se eu entrar nesse relacionamento e essa pessoa me abandonar, eu vou passar por toda aquela dor novamente? Percebe como que é complexo? Como que Jesus veio para restaurar tudo isso? 1 João diz que, acho que é 1 João 5, diz que Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, em determinado momento, as pessoas começaram a falar algumas coisas para ele. Ele falou assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. As pessoas estavam com sentimento de culpa. Jesus olha e fala assim: eu não vim culpar alguém. A mulher adulta chega perto dele, olha isso, aquilo, outro, tal, e ela... Aqueles teus acusadores, não... Cadê eles? Nem eu tampouco te condeno. Jesus não veio para culpar ninguém, Jesus veio para salvar, Jesus veio para restaurar, Jesus veio para trabalhar na personalidade das pessoas. Para mudar, para transformar, para curar. Jesus veio para mostrar a realidade. E em determinado momento ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, vocês também podem vencer. Ah, mas eu sou um derrotado. Então, você era. Porque agora Jesus entrou na sua vida e ele vai te fazer mais do que vencedor. Ah, mas eu fui ferido. Então, você foi ferido, mas agora Jesus chegou para trazer a cura, porque ele tem o bálsamo de Gileade para a sua vida. Ah, mas eu estou frustrado porque me abandonaram. Então, ainda que você possa conjecturar a hipótese de uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, Deus fala assim para Israel: eu jamais te abandonarei.
Aqui nós temos respostas para todas as áreas, para todas as situações. Aqui é a cura, isso daqui é a cura. A palavra do Senhor é a cura, Jesus é a cura. Ele pode entrar na sua vida hoje e mudar a sua história, não importa o que aconteceu lá no passado. Não importa se teve ira, não importa se você negou o problema, não importa se teve tentativa de reunião, culpa, medo, regressão, conduta impulsiva, não importa. Jesus entrou no assunto, acabou. Mas ele precisa entrar verdadeiramente. Você precisa abrir o coração verdadeiramente para ele. Senhor, entra, muda a minha história, muda a minha vida, me cura. E com certeza, Jesus em determinado momento ele fala assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Desses conceitos, dessas prisões que foram impostas sobre a sua vida, talvez lá na fase infantil, na fase de criança. E você carrega isso até hoje. Você já é adulto, mas você carrega isso até hoje. Medo, culpa, uma série de comportamentos, depressão, síndrome do pânico, uma série de situações que estão te aprisionando. E Jesus veio para te libertar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ele veio para trazer cura, para libertar, para derrubar por terra. Em 1 João, no capítulo 3, se eu não me engano, eu vou ler esse texto. Olha só, talvez tudo isso tenha acontecido na sua vida, está te sufocando, asfixiando, está te prendendo, um verdadeiro calabouço, e você não sabe mais o que fazer. Olha aqui o que está escrito em 1 João, capítulo de número 3, deixa eu achar aqui, verso de número 8, 1 João 3, verso de número 8, diz assim, ó, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora veja só, coisa tremenda. Guarda no seu coração, para tudo que você está fazendo. Olha só. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Talvez o diabo, ele indiretamente, subjetivamente, ele infiltrou em uma série de situações, trouxe medo, trouxe culpa, trouxe ferida para o seu coração, abandono, delinquência, rejeição, carência, uma série de coisas para o seu coração, para a sua vida. Você cresceu com isso e hoje você não consegue se desvencilhar. Está aqui. Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para isso. Veio para destruir tudo isso que o diabo, esse monte de lixo que o diabo lançou sobre a sua vida. Ele veio para tirar você desse calabouço, dessa prisão, dessas correntes. E veio para te dar vida. João 10:10, segunda parte. Para te dar vida e vida em abundância. É isso que Jesus tem para a sua vida. Você não pode deixar a sua personalidade refém dessa série de comportamentos que tiveram com você na sua infância. Ah, mas meu pai me abandonou. Ah, mas minha mãe... Ei, chega de excesso de passado. E agora? Hoje? Como que está hoje? Ah, minha vida está mais ou menos. Então, chegou o momento de Jesus entrar. Porque Ele pode mudar a história. Ele pode trazer cura. Ele pode transformar a sua vida. Ele transforma você. A primeira coisa, quando você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele transforma você de criatura para filho. Você se torna filho. Pastor, não vou ter mais problema? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que uma coisa é você ter problemas sem Jesus. Outra coisa é você ter problemas com Jesus. Com aquele que tem a solução. Você vai ter problema, mas ele vai te fortalecer. Vai te dar sabedoria para enfrentar os problemas e para resolver os problemas. Talvez já tenha anos que você está perdido em problemas que você nem sabe mais como que desencadeou. Um desencadeou outro e foi outro. Que você não sabe nem onde está a raiz mais. Quando Jesus entra, Ele te dá sabedoria para resolver, para solucionar, para trazer cura,
para a sua vida. Não importa se tenha sido culpa, medo. Nós estamos aqui tentando trazer um bate-papo para você entender o que está se passando com a sua vida. Mas nós não estamos querendo apenas trazer um diagnóstico. Olha, você tem isso e tchau. Não, você tem isso. Culpa que pode desencadear rebelião, e a rebelião desencadeia castigo, e o castigo desencadeia culpa. O medo que desencadeia possessividade, que desencadeia rejeição, que desencadeia o medo. Tá, beleza, o diagnóstico é ele, é isso que eu tenho. E agora, o que eu faço? Agora você abre o seu coração e deixa Jesus entrar, porque ele pode mudar essa história. Ele pode acabar com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de medo, com essa possessividade. Você vai ser uma pessoa que tem confiança em si mesmo. Você não vai asfixiar mais ninguém. Você vai ser uma pessoa que não tem sentimento de culpa, porque você não pode cobrar de pessoas aquilo que elas não tiveram também. Às vezes seu pai não teve amor, por isso que ele não conseguiu transferir amor para você. Só que agora Jesus veio e entrou no assunto. E ele é o próprio amor. E esse sentimento de vazio no seu coração, de falta de amor, agora ele pode ser preenchido através de Jesus. Ah, mas eu já estou cansado. Pois é, Jesus falou sobre isso também. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo, o vosso fardo, que é pesado. Pega o meu que é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus. Eu penso que você não pode perder mais tempo. Convide Jesus hoje para entrar na sua vida, para resolver todas essas situações que talvez estão abalando o seu psicológico, a sua personalidade, o seu temperamento. Jesus vai entrar, vai trazer equilíbrio. É lógico que isso não vai ser da noite para o dia. Vai ser gradativo. Mas você meditando nessa palavra, aqui estão as orientações que você precisa ter para que isso seja uma verdade na sua vida. Para que você tenha equilíbrio no seu temperamento. Para que você tenha uma personalidade firmada. Para que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Para que a sua identidade seja uma identidade estruturada. Ninguém vai falar quem você é, ninguém vai ditar regras para você, porque você sabe quem você é. Tem pessoas que vivem em função dos outros, que vivem em função da opinião dos outros, não tem identidade, porque quem tem identidade vive a vida que ela tem baseada na palavra, baseado naquilo que Deus disse sobre ela, e não baseado em opiniões que pessoas disseram sobre ela. Olha só o tanto de coisa que pode ser restaurado na sua vida se você permitir que Jesus entre. Mais um ponto aqui para nós encerrarmos essa parte e deixarmos a outra parte para a semana que vem. Muitas pessoas têm condutas impulsivas, tomam decisões precipitadas, fazem escolhas baseadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, e é muito complicado. Muitas vezes as nossas emoções nos enganam. A Bíblia fala assim que o coração do homem, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Às vezes tomamos decisões, fazemos escolhas baseadas no nosso coração, nos nossos sentimentos, e nos frustramos. Por quê? Porque são condutas, são escolhas impulsivas, baseadas na nossa ansiedade, que foi desencadeada lá atrás, que talvez você nem percebeu. O pai abandonou, rejeição, carência. A pessoa ficou ansiosa porque ela não sabe o que ia ser o dia de amanhã, porque o pai que trazia segurança, ele saiu. Agora a criança está ali com a mãe. E ela começa a ver a mãe sofrendo para cuidar da casa. Talvez vai ter que sair para trabalhar. O filho fica sozinho, ansioso. Ele não sabe nem se a mãe vai voltar. Se vai ser abandonado. Ele começa a ter condutas impulsivas lá na fase adulta. Escolhas abruptas, sem pensar. Baseadas às vezes no seu emocional, nas suas paixões. E acabam fazendo escolhas erradas.
Todos esses exemplos mostram que um ambiente de estresse interno afeta profundamente as nossas funções corporais. Ainda mais na fase infantil, né? A criança está ali no estresse porque não tem o pai, porque não tem a mãe às vezes. Isso, como eu disse, desencadeia ali a ansiedade, né? Muito frequentemente, algumas pessoas muito frequentemente estão lidando apenas com sintomas. Mas o estilo de vida segue sem mudança. Veja só, eu gosto de uma frase de um pastor que ele diz assim: mais importante do que saber que tipo de problema tem uma pessoa, é mais importante você saber que tipo de pessoa tem o problema. Vou falar de novo. Mais importante do que saber que tipo de problema tem uma pessoa, é saber que tipo de pessoa tem esse problema. Por quê? Eu preciso conhecer a pessoa. Porque sabendo quem é essa pessoa, o estilo de vida que ela tem, como que ela foi criada, o padrão familiar, eu vou saber por que existe aquele problema. E aí eu vou na raiz. Vou saber de onde que veio aquele problema. Agora, tem muitas pessoas que estão tentando lidar só com os sintomas, só com os problemas. Estão esquecendo de olhar para o coração daquela pessoa, para quem é aquela pessoa. Estas reações de impulso, de escolhas abruptas, de decisões repentinas, né, indicam fuga de fortes rejeições. A pessoa teve uma rejeição tão forte que agora ela tem um comportamento de impulsividade. Principalmente na área emocional. É lógico, vou voltar a falar. São todos assim? Não. O ser humano é complexo e ramificado aí. Cada pessoa é de um jeito. Então não é uma receita de bolo. Você vai ter que sentar com a pessoa e saber que tipo de pessoa é essa. Não é porque deu certo com um que vai dar certo com o outro. Não é porque um tem um comportamento que o outro tem. Vamos ter que sentar e saber o histórico de vida daquela pessoa, o padrão familiar, como que ela viveu, como que ela cresceu, teve a presença do pai, teve a presença da mãe, teve a presença da família, tem Deus na vida dela, não tem, como que é? Tudo isso precisa ser analisado. Mas dentro disso tudo aqui, independente do tipo de vida que ela teve, independente do tipo de pessoa que ela é, independente do tipo de família que ela foi criada, Jesus pode transformar a vida de qualquer um. Já dei esse exemplo na semana passada. Pedro era de uma família, tinha um temperamento, Jesus transformou. João era um outro tipo de temperamento, Jesus transformou. Mateus foi transformado. Zaqueu, que era ladrão, foi transformado. Estevão foi transformado. Filipe foi transformado. Paulo, quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Cristo, foi transformado. E foi transformado em um dos maiores, ou se não, o maior apóstolo do Novo Testamento. Escreveu 50% do Novo Testamento. Jesus lidou com cada tipo de temperamento. E cada um que chegou nele não saiu da mesma forma que entrou. Não saiu da mesma forma que chegou. Foi transformado. Então Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Acredite, dê uma chance para Jesus. Talvez você sofreu tanto até hoje, passou por tantos problemas. Dê uma chance para Jesus. Abra seu coração. Hoje é o dia. Convide Ele para fazer parte da sua vida. Senhor, eu preciso do Senhor. Entra na minha vida. Me ajude. E com certeza, eu tenho convicção que Ele vai começar a ajudar você. Talvez Ele vai começar a colocar pessoas. Abra os olhos. Ele vai começar a colocar pessoas para te orientar, para conversar com você. Esteja atento ao seu redor. Pessoas vão se achegar para estender as mãos, para te ajudar. Preste atenção. Fique atento, fique vigilante. Se você abrir o coração, eu tenho certeza,
Mas eu tenho que fazer isso para Deus me ajudar? Veja só, Deus ele já nos abençoa com uma série de situações que são incondicionais. O ar que você respira, Deus não faz acepção. Ele dá pro justo e pro injusto. Tá? A chuva que cai, Deus não faz acepção. Não cai só na casa do justo, cai na casa do justo, do injusto, cai sobre toda a terra. O sol que brilha para nos aquecer. Enfim, uma série de situações, uma série de coisas que Deus faz que são incondicionais. Agora, transformar a vida, transformar o coração, Deus precisa da sua autorização. Eu digo precisa na questão de respeito, tá? Porque Deus ele estabeleceu o livre-arbítrio. Se você não quiser a ajuda de Deus, ele também não vai interferir na sua vida. Ele não vai invadir a sua vida. Jesus é um gentleman. Jesus é respeitador. Em Apocalipse diz que ele está à porta e bate, tá? Alguns falam que naquela época era história, porque ele está na porta da igreja batendo e tal. Então, cara pálida, quem é a igreja hoje? Quem é o templo hoje? Tá? Então Jesus está ali batendo. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Ele vai lidar com todas essas situações de personalidade, de temperamento, psicológicas, enfim, uma série de situações que você possa estar passando. Ele pode chegar, transformar a sua vida, trazer cura para a sua vida. Com certeza, com convicção. Eu conheço esse Jesus. O que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe. A semana que vem, nós vamos falar ainda dentro dessa área de personalidade, mas uma coisa bem interessante. Eu vou só te mostrar aqui o diagrama das muralhas que nós construímos no nosso coração. Olha só. Tá dando para ver certinho, Guilherme? Diagrama das muralhas. Olha o tanto de coisa que nós construímos no nosso coração. Olha o tanto de coisa que o diabo traz para nos impedir de termos relacionamento com Deus. Lado da rejeição e o lado da rebelião. Semana que vem. Tá? Você não pode perder. Vai ser muito edificante para a sua vida. Amém? Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Se você ainda não compartilhou, compartilhe aí esse bate-papo nosso com alguns amigos. Né? Compartilhe aí com algumas pessoas. Vai ser bom, vai ser edificante. Às vezes você tem um amigo que está precisando, alguém da família. Compartilhe aí com uns 2 ou 3, tal. Quanto mais compartilharmos, mais pessoas poderão ser alcançadas. Tá? O objetivo é nós espalharmos Jesus para o maior número de pessoas que nós pudermos. Aqui o objetivo não é me promover, não é promover uma igreja, é Jesus. Ele é o importante aqui nessa história. Nessa reunião nossa, não tem nenhum outro que vai receber glória a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Então o objetivo é que Jesus alcance o maior número de pessoas. Então compartilhe aí com uns 2 ou 3, tá? Temos aqui alguns pedidos de oração. Oração pelo Fabrício Jesus, né? Ele pede oração lá pela sua empresa, a Lan House. Oração pela pastora Marli, lá da Primeira Batista, minha irmã, tá? Pela saúde dela. Vamos estar orando pela saúde da Marli, para Deus estar restaurando. Ela estava com sintomas de dengue lá e Deus precisa colocar a mão ali para estar restaurando. A irmã Elaine Reis pede oração para a mãe do Rogério, pela Isabela, pela Bárbara, pela dona Zilda e pela Jesuína. Vamos orar. A Lucineide, minha prima, que está lá em São Paulo, um beijo, Lu, pede oração por sua vida espiritual, pois dia 7 agora completará mais uma primavera. Que coisa tremenda, dia 7, quarta-feira que vem. Depois de amanhã. Já vamos adiantar aqui os nossos parabéns para a Lucineide, né, Lu? A última é só se você quiser comentar, tá? Antônio Nilson, meu primo, pede oração por sua vida e a sua família. Vamos orar, Antônio. Tá. Vamos orar também pela família do Vaguinho, né?
Ele perdeu o pai ontem, né? Toda a família está precisando das nossas orações, né? Orar pelo pastor Flávio, esposa, o Fabão, esposa, Vaguinho e a esposa, os filhos, né? A Porfíria. Vamos orar pela família deles. Aqui é um mistério, vou ter que desvendar aqui. Eli O Fonseca Santos pede oração por sua saúde e pela saúde do seu marido, Leonardo. do marido Leonardo. Vamos orar pela Eli e pelo marido Leonardo. Elizabeth Silva pede oração por Iago. Vamos orar também. E a Doralice está pedindo oração pelo sobrinho da Lúcia Aguiar. Orar pelo sobrinho da Lúcia Aguiar. A Doralice está pedindo oração. É a Doralice Reis? Isso. É a Dorinha está pedindo oração pelo Sobrinho da Lúcia Lúcia Aguiar. Vamos orar a minha fé com a sua fé. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Quero orar também pelo Zé Jovino, que está trabalhando 2.000 quilômetros daqui, lá em Minas Gerais. Orar pelo Orlando. Vamos orar também pelo meu amigo alemão Galegol. Vamos orar também pelo Carlão, meu amigo que trabalha comigo lá no Fórum Segurança, mora na Ilha Solteira, pela família dele. Vamos orar pelo Anderson Ninja, que está lá em Hortolândia. Quero orar também pelo Edmilson, meu amigo que está lá em Campinas, o filho dele Enzo, a esposa dele. Quero orar também pelo Douglas, que está lá em Campinas, pelo William, que está na casa de recuperação, pelo Júnior, que também está na casa de recuperação. Quero orar também pelo meu tio Gerson, pela tia Vera, pelo Gabriel. Quero orar pelo meu sogro Osvaldo, pela minha sogra Nésia. Quero orar pelo meu cunhado André, a Michele, a Adria Manu, o Naedson, a Fábia, o meu sobrinho que está lá na Inglaterra, o Igor, o Caio. Enfim, quero colocar todas essas vidas diante do Senhor. Irmãos, nós não podemos chegar lá, mas a nossa oração chega. E o Deus que nós servimos também pode tocar nessas vidas lá. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. E eu clamo, meu Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja tocando em cada uma dessas vidas. Aquele que precisa ser liberto das drogas, Pai, que o Senhor toque em nome de Jesus e repreenda esse espírito de vício em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai, para o sustento da casa, por favor, meu Deus, socorra. Pai, em nome de Jesus, toca na minha irmã, restaura a saúde dela, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. Deus, consola a família do Vaguinho. Deus, em nome de Jesus, abençoa os negócios do Fabrício. Deus, abençoa a família do Antônio. Abençoa os meus primos, Deus, ó Pai, lá do Pernambuco, a Graci, meu tio João, toda a família lá. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas diante do teu altar. Eu peço o teu socorro, eu peço a tua cura, eu peço a tua libertação, eu peço a tua paz. Que essas pessoas tenham paz, que elas possam ser tocadas pelo teu amor, que mais do que isso, que o Senhor possa estar resgatando elas do pecado, salvando e dando a elas a vida eterna. Cada uma delas sejam convencidas pelo teu Espírito Santo, convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa cada família, cada lar, cada um que nos acompanhou, Deus. Visita cada casa, traz a tua paz, traz o teu amor sobre cada lar, entendimento, que caia por terra toda desavença, toda briga. Deus, no nome de Jesus, que haja um entendimento, que haja conversão de pais para filhos e de filhos para os pais. No nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas diante do Senhor. Obrigado por esse tempo. Abençoa a vida do Guilherme, que esteve aqui conosco. Deus, do Kleber, da Dona Joana, do seu Zé, da Lucelena, da Duda. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas diante do Senhor. Abençoa a minha esposa, a Fabiana. Abençoa o Tarso. Deus, guarda-nos. Que esse tempo, Deus, Pai, seja um tempo onde nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Cuida de nós. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz. Não queremos tomar nenhuma decisão pela nossa própria sabedoria, mas queremos ser direcionados pelo Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você puder, faça a inscrição no meu canal do YouTube.
pr.nandinho, se você não fez ainda, dá uma força pra gente. Estamos colocando algumas reflexões lá. Hoje mesmo de manhã eu coloquei já uma reflexão, né? A liderança eficaz é aquela que tem humildade. Amanhã eu quero compartilhar mais algo que Deus já ministrou no meu coração. Enfim, entra lá no canal do YouTube, faz a sua inscrição, pr.nandinho. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Vando Varanda, que está lá em Manaus, está fazendo um trabalho excepcional lá numa casa de recuperação, dando uma força. Vando, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse trabalho que está sendo feito aí, o pastor responsável, e que Deus possa trazer a provisão, possa trazer os recursos necessários para sustentar essa casa de recuperação. Estamos orando por vocês, meu irmão, tá? Deus abençoe. Pega ali uma canequinha, ali. Vou fazer um merchan aqui da minha caneca, da nossa caneca. Se você quiser abençoar o nosso ministério, aqui ó, Be Amém, seja homem, tá? 1 Coríntios 13, 11, né? Deixei das coisas de menino e passei até a atitude de homem. Tem um bigodão aqui, R$30, você vai estar ajudando o nosso ministério, tá? Se você é uma mulher e tem um marido, compra para ele tomar um chá, um leite. A namorada compra para o namorado, a noiva compra para o noivo. E o marido, o namorado e o noivo também compra, né? E vai estar ajudando o nosso ministério. Quinta-feira agora nós vamos ter uma live, eu e o pastor Diego, lá da Primeira Batista, às 21 horas, pelo Facebook, tá? É o Facebook do pastor Diego, Diego Brito, tá? Às 21 horas, o casamento, o modelo original do casamento. Nós vamos estar falando sobre isso, quinta-feira agora, às 21 horas, tá? Deus abençoe sua vida. Pega aquele livrinho ali para mim. Faz tempo que eu não indico um livro. Se você quiser um livro para transformar a sua vida, esse livro aqui do pastor Cote, Cura e Edificação do Líder. Excelente livro. Se você puder adquirir esse livro, Cura e Edificação do Líder, vai mudar a sua visão acerca de ministério, acerca de liderança. Tá? Deus abençoe. Muito obrigado. E até a próxima, se assim Deus o permitir, Ele vai permitir. Um abraço.